Olá, pessoal. E a gente vai para a lição 34 hoje, então, tá bom? Então, eu poderia ver a paz em vez disso. Também é uma continuação, sim, da nossa lição 33, tá bom? Então, a ideia para o dia de hoje começa a descrever as condições que prevalecem no outro modo de ver. Então, Jesus está introduzindo a ideia para a gente aqui que se a gente estiver realmente disposto a ver tudo com outros olhos, a gente vai ver. Então, a paz mental é claramente uma questão interior. Ela tem que começar com os teus próprios pensamentos e então estender-se para fora. Então, tudo que a gente vê dentro, a gente vai ver fora. A paz mental é uma questão interior. O problema é que a maior parte do tempo pensamos que ela resulta do mundo externo atender às nossas necessidades. No entanto, Jesus ensina que a paz não tem nada a ver com o externo. As implicações desse fato, mais uma vez, têm que evocar ansiedade, porque ele está nos informando que nada externo pode nos ferir nem nos dar paz. O mundo externo não nos ameaça, vitima ou agrada, porque não há nada fora de nós. Não há nada fora da nossa mente. Aliás, o que parece que a gente vê lá fora, primeiro surgiu da mente. Então, se a gente está vendo conflito lá fora, saiu da minha mente, saiu do meu pensamento. Lembrem sempre, a causa é o pensamento, não tem como a gente fugir disso. Então, sabe aquilo que a gente diz assim, aceita que dói menos? Então, aceita que tu não entende, que tu não vê o todo, que tu só vê uma partezinha e ainda por cima de cabeça para baixo, distorcido. Então, dá um voto de confiança de que você não sabe, mas que Jesus sabe. E Ele está te dizendo, não tem nada lá fora, não tem paz lá fora e não tem conflito lá fora. Aonde está a paz e aonde está o conflito é na mente. Então, sempre que houver, ele vai falar, com certeza, durante a lição aqui. Mas sempre que surgir um conflito na mente, antes de você projetar esse conflito lá para fora, já faz a lição do dia. Eu poderia ver paz ao invés disso. O desafio está em permitirmos a nós mesmos nos tornarmos cada vez mais conscientes disso. Vigiar os pensamentos, sem escorregarmos para a negação. Ah, mas eu nem estava pensando nada de ruim, nem estava pensando em conflito, nem estava... Para de negar. Se você está vendo o efeito lá fora, que é o conflito, é porque a causa já aconteceu. Então não nega. O que ajuda a não cair na armadilha do ego é reconhecer que as implicações práticas desse pensamento são as de que, ainda que possamos experienciar ansiedade, que atribuímos a causas externas, ainda podemos ir para dentro, para o professor da verdade, que gentilmente nos lembra de que a paz é uma escolha que nós fizemos. E, portanto, é o que a gente vai vivenciar se a gente escolher, independente das circunstâncias externas. E quer ver que eu tenho um exemplo para vocês
eu garanto que mesmo inconsciente, sem você ter se dado conta que você estava escolhendo pelo sistema de pensamento do Espírito Santo, de Jesus, mesmo que você não tivesse consciente disso, muitas e muitas vezes pode ter acontecido de alguém tá te chamando para o conflito, mas que você tá na maior paz. Ou nem percebeu que a pessoa queria conflito, mas uma terceira pessoa que estava escolhendo pelo conflito diz para ti: como que tu não reagiu? Como que tu não... Se ele estava te atacando, e aí tu vai dizer: eu não percebi. Por quê? Porque você tinha escolhido o sistema de pensamento do Espírito Santo, mesmo que inconsciente. Aquela partezinha certa da tua mente, aquela partezinha, aquele algo, aquele tomador de decisões já tinha entrado em campo e te ajudado a perceber que você poderia escolher diferente. Eu me lembro que quando fiz pela primeira vez essa lição, olha só o Ken contando, uma experiência dele, que quando ele fez pela primeira vez essa lição, substituiu a paz por Jesus. Então, ao invés dele dizer eu poderia ver a paz em vez disso, a paz ao invés desse conflito, a paz ao invés dessa dor, a paz ao invés dessa raiva, desse ódio, ele pensou: eu poderia ver Jesus ao invés disso. Porque Jesus é Cristo. E o Cristo somos nós, o nosso verdadeiro ser. Vamos ver o que mais que ele conta aqui. Em outras palavras, quando me sentia tentado a tornar algum aspecto do erro real, sempre podia escolher Jesus como meu professor e me lembrar de sorrir para a tolice de acreditar que jamais poderia haver qualquer coisa na minha mente além do amor. Essa é a negação. Jesus fala em um curso em milagres. Essa é a negação que a gente pode fazer. Negar que na nossa mente possa haver outra coisa que não seja amor. É a partir da paz da tua mente que surge uma percepção pacífica do mundo. Eu sei que pode parecer muito louco, muito doido, muito impossível perceber paz no mundo. E é impossível mesmo, enquanto a gente olhar para o mundo com os olhos do ego. Mas quando a gente escolhe o sistema de pensamento do Espírito Santo, quando a gente escolhe usar os óculos de Jesus, não só é possível, como é a única coisa que a gente vai ver. Testa! Você que não começou ainda a estudar um curso em milagres, Jesus fala que ele não pede que a gente acredite nele. Ele não pede nem mesmo que a gente entenda um curso em milagres. Ele só pede uma disponibilidade da gente tentar e ver no que dá. Isso é tudo que importa. Que a partir da paz da tua mente que surge, que é a partir da paz da tua mente que surge uma percepção pacífica do mundo, isso é o que importa. E tudo para que um curso em milagres se direciona. Que nós percebamos o mundo
pacificamente. Jesus não está apelando por paz no mundo, porque não existe mundo objetivo fora das nossas mentes. Pedir paz externa é primeiro ter tornado o conflito real lá fora. É acreditar que as cenas e as imagens que a gente está vendo lá fora realmente são reais e que estão acontecendo para mim e não de mim, como um projetor que sou de imagens. Que sou não, que o ego é, né? A gente escolheu viver a partir de imagens projetadas por um projetor. Porque já ficou bem claro para nós que os nossos olhos não veem nada. Quem vê é a mente. Senão não poderíamos ver imagens nos nossos sonhos enquanto dormimos e estamos de olhos fechados. Então quem vê é a mente. Pedir paz externa é primeiro ter tornado o conflito real lá fora. Novamente, não existe mundo à parte da forma com que o percebemos. O que importa para mim, como estudante desse curso, é corrigir como eu percebo. O que eu faço, corrigindo a forma com que penso. Isso é alcançado por corrigir minha escolha equivocada de professores. Sempre o mesmo ponto de partida. Nessa lição, portanto, ao invés de dizer eu poderia ver a paz em vez disso, você poderia dizer, como eu disse acima, eu poderia ver Jesus em vez disso. Isso iria esclarecer ainda mais a natureza pessoal do seu ensinamento. Eu achei lindo. Também vou trocar. Para os exercícios de hoje, são requeridos 3 períodos de práticas mais longos. E é aconselhável fazer um pela manhã e outro à noite, com um adicional a ser empreendido a qualquer momento entre eles que te pareça mais propício para conduzir-te a um estado em que te sintas pronto. Todas as aplicações devem ser feitas com os olhos fechados. É ao teu mundo interior que as aplicações da ideia de hoje devem ser feitas. Nós, portanto, somos incitados a praticar com nossos olhos fechados, pois Jesus focaliza a atenção em nossos pensamentos, a questão interna de estarmos em paz. Esse é o pré-requisito para o que se segue. Enfatizar o processo de exame da mente. Um tema, como já dissemos, que é central de um curso em milagres. Enquanto você processa esse material, o nível de medo pode crescer tanto que você se sinta tentado em encobrir os pensamentos do seu ego e pensar que você não tem que lidar com eles, porque, citando de forma imprópria algumas das ideias metafísicas do curso, tal como a que você é santo e amado por Deus, além disso, nada aconteceu e você nem mesmo está aqui. Você acredita que fazer isso iria tornar a ilusão real. Assim como em muitos outros trechos, Jesus nos impele aqui a examinarmos nossas mentes em busca de pensamentos do ego. Se você pensar que não tem nenhum, um curso em milagres é perfeito para você. Para todos nós, né? Que achamos que não temos pensamentos de conflito.
Então, o Curso em Milagres é perfeito para você, pois ensina que você realmente tem esses pensamentos. E a maioria deles são inconscientes. Mas basta ver a causa, os conflitos que você vivencia e experiencia, os traumas, as dores, os sofrimentos. Isso já é a causa dos seus pensamentos. Então, se você não... Pode ser que vocês nem vejam que pensamento pode ter causado qualquer coisa. Porque está inconsciente dos seus pensamentos. Você ainda não está vivendo a prática de observar os pensamentos. Então, você está totalmente inconsciente da maioria dos seus pensamentos. Porque você ainda não treinou o suficiente para observar e ver o que você pensa ao longo do dia. Mas se você observar a causa, que é a sua experiência de vida, ela já está te dizendo como são os teus pensamentos. Então, a não ser que você viva uma experiência aqui de total paz, sem conflito algum, em paz com todos, em paz total em todos os seus relacionamentos, em todas as suas experiências. Se você vive totalmente em paz, então realmente você já chegou aqui, parecendo que está aqui nesse mundo, já iluminado. Mas, se esse não é o seu caso, observe a causa e você vai ver que mesmo inconsciente, você tem muitos pensamentos que causam o caos que é a sua vida. Então, na verdade, você não poderia estar aqui se não os tivesse. Claro, com a diferença de alguns poucos iluminados, como Jesus foi, todos nós só estamos aqui porque temos esses pensamentos equivocados. Porque foi esse pensamento equivocado, um único pensamento equivocado, que fez com que parecesse isso aqui tudo tão real pra gente. Então, se tu tá aqui, não adianta negar. Só nega, como eu já disse, que você não seja puro amor. Porque de verdade é o que somos. Todo o resto é um sonho. Então, na verdade, você não poderia estar aqui se não os tivesse. A ideia é entrar em contato com seus pensamentos de ataque, tanto os dirigidos contra você mesmo, quanto aos outros, como vemos agora nessa próxima passagem de Jesus. Cerca de 5 minutos de exame da mente são requeridos para cada um dos períodos de prática mais longos. Examina a tua mente, buscando pensamentos de medo, situações que provoquem ansiedade, personalidades ou eventos ofensivos, ou quaisquer outras coisas sobre as quais estejas acalentando pensamentos de desamor. Mais uma vez, tanto ataque aos outros, como pensamentos de autoataque. Você não tem que escavar muito sob a superfície antes de se confrontar com um desses pensamentos. É essencial buscá-los quando você faz essas lições. Se você não estiver consciente deles, a ideia de ver a paz em vez disso não tem significado. Eu poderia ver a paz em vez do quê? Se a minha mente estiver cheia apenas de pensamentos amorosos, eu certamente não preciso dessa lição. Portanto, a lição tem significado particular
quando você se permite entrar em contato com os pensamentos não amorosos que vêm do seu professor não amoroso. Nesse ponto, não faz sentido dizer eu poderia ver a paz ou Jesus em vez disso. Vemos refletida aqui a ênfase intensa de Jesus em seu curso para olharmos para a escuridão e trazê-la para a luz. Para citar apenas uma passagem representativa, a primeira de várias situações assim nessa série. A tua tarefa, essa parte do livro-texto, tá? A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar o que é falso. Observa-os casualmente, repetindo devagar a ideia para o dia de hoje, ao observá-los surgir em tua mente, e deixa que cada um se vá para ser substituído pelo seguinte. Para reafirmar esse ponto, você não pode deixar um pensamento ir embora se não estiver consciente de que o tem. Claro, isso aí eu acho que é claro pra gente, né? Não tem como a gente deixar que um pensamento se vá se você não tá consciente dele. Ele tá inconsciente. Não tenho consciência que eu os tenho. Então eu vou pensar, substituir o que por paz? Não tenho. Eu tô sempre em paz. Então, se você não tem consciência dos seus pensamentos de conflito, dos seus pensamentos de ataque contra os outros, contra situações, ataque contra ti mesmo, não tem como deixar ir embora isso. Além disso, você não pode liberá-lo a menos que tenha realmente escolhido Jesus ou o Espírito Santo como seu professor. Se não o tiver feito, não estará liberando os pensamentos. Escolher contra eles significa escolher a favor do ego, o que significa escolher a separação. Para não mencionar a culpa, o medo, a ansiedade, que são inevitáveis uma vez que você tenha escolhido de forma errada. Observá-los casualmente significa não criar um grande caso em relação a eles. O que é o significado de olhar para o seu ego com Jesus? Lembra? Olhar para a sombra com Jesus? Olhar para a sombra com o Espírito Santo? Pedir a eles que olhem para aquela sombra, para aquele medo, para aquele sentimento, para aquela emoção, para que você possa ver a verdade ali. Mais uma vez, como eu já disse em outras lições, não vá no meio do mato, no escuro, procurar que barulho que tem ali, procurar o que está fazendo tal sombra, sem uma lanterna, sem uma vela. A gente não faz isso. Se a gente fizer, cada barulhinho que aparecer, o monstro que a gente vai criar na mente vai ser cada vez maior. Essa é a analogia que eu uso. Então, para todas as nossas sombras, que são todos os pensamentos de ataque, todo o medo, toda a raiva, todo o ódio, inveja, dor, sofrimento, angústia, conflito de qualquer tipo, e a gente vai querer olhar para isso sozinho, os monstros ficam cada vez maiores, intermináveis. E aí uma coisa puxa a outra, porque como o ego é muito complexo, ele quer
fazer muitas formas para enganar a gente, para a gente achar que são muitos conflitos diferentes, sendo que é apenas um. Que é o único conflito é a gente acreditar que a gente se separou da fonte, que a gente traiu Deus, que a gente entregou o poder que Deus deu pra gente pro ego. Essa é a única razão, esse é o único equívoco. Mas o ego faz com que pareçam infinitos. E aí, um conflito na nossa mente, um problema na nossa mente, a gente começa a buscar na memória outros e outros e outros para conectar um com o outro e transformar o monstro numa coisa muito maior do que fica algo como se fosse impossível destruir aquele monstro. Mas se você for lá no matinho, no escuro, com uma lanterna potente que vai iluminar o mato inteiro, você vai ver que não tinha nada ali. Que eram ilusões da sua mente, você que estava criando, fazendo aquele monte de imagens na sua mente que não existia. Então, é isso que a gente faz quando a gente olha, observa os pensamentos de ataque, mas com Jesus e com o Espírito Santo, pedindo apoio a eles, para olharem contigo, para que tu veja toda a cena, todas as imagens, todas as emoções e conflitos com eles, com os olhos deles. Aí sim, o equívoco vai ser desfeito. E você vai perceber que foi desfeito não racionalmente, cognitivamente, mas daquela maneira, vivenciando, experienciando a mudança, daquele jeito que eu falei na lição 33. De um jeito que a gente diz, caramba, não sei como que isso mudou, não faço nem ideia. Porque não é mental aqui, cerebral, não é cognitivo nem intelectual. Porque Deus a gente não entende, Deus a gente conhece. A gente experiencia Deus. Então, às vezes, a gente não sabe nem relatar direito as mudanças que aconteceram na nossa vida, porque é algo que a gente não sabe explicar com palavras, é muito limitado. Não olhar para essas imagens, para esses conflitos, reflete o fato de já o termos transformado em um grande caso. Por isso a gente quer esconder debaixo do tapete. Porque a gente já deu realidade para aquilo e dói muito olhar. Se a gente não tivesse dado realidade, ia olhar. Não é? Uma vez que se não os levássemos tão a sério, não teríamos investido esses pensamentos com a culpa que nos impede de olhar para eles. A benigna gentileza de Jesus é aparente no próximo parágrafo, mesmo quando ele nos incita a continuarmos com a nossa prática diante da ansiedade e resistência. Se começardes a experimentar dificuldade em pensar em sujeitos específicos, continua a repetir a ideia para ti mesmo sem pressa, sem aplicá-la a coisa alguma em particular. Certifica-te, porém, de não estar fazendo nenhuma exclusão específica. De forma lenta, firme e gentil, venceremos essa corrida. Nos parágrafos 5 e 6, Jesus novamente enfatiza a aplicação da lição sempre que estivermos angustiados, enfatizando a necessidade de nos permitirmos estar em contato com esses pensamentos. As aplicações mais curtas devem ser frequentes e empreendidas sempre que sentires que a paz da tua mente está sendo de algum modo ameaçada. O propósito é proteger-te da tentação ao longo do dia. Se alguma forma específica de tentação surgir na tua consciência, o exercício deve tomar essa forma.
eu poderia ver paz nessa situação em vez do que vejo agora. Eu vou ter que me observar muito nesse dia com essa lição, porque como vou estar em viagem, é mais fácil a gente se desviar da observação da mente. Quando a gente está muito envolvido com as cenas do sonho, a gente cai na tentação de esquecer que trocou de professor. Se as invasões à paz da tua mente tomarem a forma de emoções adversas, mais generalizadas, tais como depressão, ansiedade, preocupação, usa a ideia em sua forma original. Se achares que precisas de mais uma aplicação da ideia de hoje para ajudar-te a mudar a tua mente em algum contexto específico, tenta reservar alguns minutos e dedica-os à repetição da ideia até sentires alguma sensação de alívio. Será útil dizer especificamente para ti mesmo: eu posso substituir meus sentimentos de depressão, ansiedade ou preocupação, ou os meus pensamentos sobre essa situação, personalidade ou evento, pela paz, ou por Jesus. Portanto, para afirmar esse ponto essencial mais uma vez, essa lição, na verdade todas as lições, não terá significado para você e não será útil, a menos que você primeiro admita para si mesmo esses pensamentos e sentimentos de depressão, ansiedade, preocupação, ataque, etc. Não é que eles sejam ruins de ter. Você está aqui porque realmente os tem. Você parece estar aqui no mundo porque você realmente os tem, esses pensamentos de ataque. Portanto, Jesus nos diz no texto, no contexto da nossa disponibilidade de escolhermos um instante santo. Vem um trechinho aqui do capítulo 18, que diz: concentra-te apenas nela. Entre parênteses, sua disponibilidade. E não te perturbes pelas sombras que a cercam. É por isso que vieste. Se pudesses ficar sem elas, não terias necessidade do instante santo. Lembra que eu disse na lição 33? A gente só tá aqui para treinar. Tudo é para treinar. A gente não tem mais nada para fazer aqui. O que é ruim, portanto, é fingir que você não as tem, porque então Jesus não será útil para você. Não poderá ser. Você precisa levar os pensamentos até Ele. Essa é a nossa função, como Ele nos lembra em outra parte do texto, do capítulo 13. Podes perguntar a ti mesmo por que é tão crucial que olhes para o teu ódio e reconheças toda a sua extensão. Podes também pensar que seria bastante fácil para o Espírito Santo mostrá-lo a ti,
e dissipá-lo sem a necessidade de que erguesses a tua consciência por ti mesmo. Mas por causa dessa necessidade de erguermos a nossa consciência, esses pensamentos repletos de ódio, precisamos das aplicações frequentes que Jesus recomenda. Disciplina e vigilância são necessárias se formos pegar esses pensamentos escuros e trazê-los à sua luz curativa e misericordiosa. Mais uma vez, lembrem-se, então a gente não vai olhar para todos os nossos pensamentos escuros sem chamar eles para ir com a gente. As próximas lições começam a nos mostrar as coisas magníficas que estão além dos pensamentos do nosso ego. O outro lado, quando pedimos ajuda para escolher outra forma de olhar para o mundo. Agora a coisa começa a ficar linda. Até agora a gente estava olhando muito para o ego, né, gente? Mas aquilo, como ele disse, a gente não precisa buscar a verdade, mas a gente precisa reconhecer o que é ilusão. Você pode se recordar da minha afirmação de que um dos propósitos de trabalhar com o livro de exercícios era nos ajudar a reconhecer que temos uma mente dividida. A reconhecer que a gente acredita que tem uma mente dividida, né? O estado da mente errada do ego e o lar da mente certa do Espírito Santo. Apenas através desse reconhecimento poderemos usar de forma significativa a parte tomadora de decisões das nossas mentes para fazermos a escolha certa. Tá muito lindo esses nossos encontros aqui. E eu agradeço todos os dias a Jesus e ao Espírito Santo por me permitir estar aqui treinando com vocês. Que bom que ele ainda está vendo propósito nesse corpo, nesse meio de comunicação, para lembrar todos nós de quem a gente é. Porque, na verdade, o Espírito Santo é a gente mesmo. É como se a gente tivesse voltado do futuro. Claro que fora do tempo e espaço a gente já sabe que não existe passado e futuro. Existe um eterno agora, né? Mas, como uma analogia ou como uma didática, como o professor Jesus usa com a gente, eu imagino que o Espírito Santo seja nós mesmos, vindo de fora do tempo e espaço, para não dizer do futuro, vou dizer fora do tempo e espaço, para nos lembrar, para nos acordar, para dizer, escuta, isso aí são só imagens, não são quem você é. Lembra, eu que sou você. Você sou eu. Acorde, vamos voltar para casa. Ai, eu sou doida mesmo. Tá bom, meus amores, terminamos a lição 34. Terminamos a lição 34. Vamos treinar. Eu poderia ver a paz em vez disso, em todas as situações que surgirem. Um bom feriado para vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.